Um dos maiores engenheiros brasileiros da época do Império foi um engenheiro militar negro formado na Escola Militar da Praia Vermelha, que deu origem ao Instituto Militar de Engenharia. Um homem que entrou para a história como um engenheiro, militar e um grande lutador nas causas abolicionistas. Introduziu técnicas inovadoras de engenharia no século XIX, um personagem que merece ser lembrado. Seu nome, André Rebouças, e ele fez história ao lado do irmão, também engenheiro. Túnel Rebouças, Rio de Janeiro. Muita gente que passa pelos seus 2.800 metros não sabe quem foi o Rebouças, que deu nome à obra. Na verdade, são dois Rebouças homenageados, André Rebouças e o irmão Antônio. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o túnel no sentido da Lagoa ao Rio Comprido se chama Antônio Rebouças. André Rebouças é o sentido contrário, do Rio Comprido à Lagoa. Mas quem foram eles? Para saber, temos que voltar ao tempo do Império. Negros e filhos de uma família baiana de poucos recursos, os irmãos Rebouças nasceram um em 1838 e o outro um ano depois. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro ainda crianças com a família. André vem de uma família, de um homem de uma visão aberta, tão aberta, que conseguiu exercer o direito na Bahia, onde o direito sempre foi muito bem avaliado, sem ter feito o curso. Só pelo prestígio que ele, o Antônio, o pai, tinha junto à época, sendo um mulato, filho de um português, alfaiate, e de uma escrava alforriada. André e Antônio estudaram no Colégio Militar e se formaram na Escola Politécnica da cidade. Completaram seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, em 1859, e se formaram engenheiros militares. Por sinal, eles são considerados os primeiros engenheiros negros do Brasil. É fundamental para a consciência nacional, não só para a consciência negra, mas para todos os brasileiros, e em particular para as Forças Armadas, onde André e Antônio Rebouças foram um dos pioneiros na defesa do território nacional e chegando mesmo a exercer uma atividade profícua dentro das Forças Armadas, ainda com muito jovem, e quando recebeu uma das suas primeiras missões como engenheiro militar e oficial do Exército para fazer uma inspeção nas fortalezas. André serviu como engenheiro militar na Guerra do Paraguai. Foi o autor de projetos como o dos portos do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Depois, passou a desenvolver projetos com seu irmão Antônio, que foi responsável pela construção da subida da Serra do Mar, no Paraná, e das docas da Alfândega do Rio de Janeiro. Antônio foi também o idealizador da ferrovia Curitiba-Paranaguá, um dos marcos da engenharia nacional. Mas ele não chegou a realizá-la, porque morreu em 1874, aos 34 anos. André sempre esteve à frente da luta abolicionista. Ajudou na criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão ao lado de grandes nomes, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. E teve intensa participação na campanha abolicionista. O símbolo que ele constitui junto a essa elite que resolve se bater pela abolição da escravatura é uma imagem muito importante, porque é uma imagem de uma pessoa formada, de uma pessoa de grande valor intelectual e de grande competência no exercício da sua profissão. Isso é importante porque, naquela época, como hoje, reinavam os preconceitos que diziam que os negros não seriam capazes de certos tipos de conhecimentos. André Rebouças também foi membro do Clube de Engenharia, que está fazendo uma homenagem aos irmãos no espaço do museu. Com destaque para André, que foi sócio do clube, fundador da biblioteca e o primeiro responsável por ela. Isso em 1884. A bibliotecária atual do Clube de Engenharia, por sinal, é uma admiradora de André Rebouças. André Rebouças foi engenheiro, foi astrônomo,
foi o primeiro bibliotecário, entre aspas, dessa biblioteca, ou seja, o administrador da biblioteca. Foi poeta. André Rebouças foi o máximo no Brasil do século XVIII. Ela gosta tanto de André Rebouças que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre ele. Se ela encontrou curiosidades sobre o André... Nós temos diário dele, que está na restauração. Nós temos ata da criação do clube, ata da nomeação dele, de quando ele foi responsável administrativamente pela biblioteca. Então, André Rebouças é o ar que eu respiro nesse momento. Obras raras sobre André Rebouças também podem ser encontradas na Biblioteca Nacional. O André Rebouças escrevia sobre todos os assuntos, ele era um talento incrível, admirável. Então você vai encontrar obras de engenharia como obras de cunho social, de caráter político, sobre estradas, ferrovias, navegação, mas sempre com uma ênfase. Todo o texto dele, mesmo o texto científico, tinha um caráter, uma abordagem bastante social, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com o conforto, com a condição humana. André Rebouças era um grande amigo da família imperial. Tanto que, com a proclamação da República, ele saiu do Brasil junto com Dom Pedro II e sua família. Foi correspondente do The Times de Londres, depois foi para a França e para a África. Mas seu fim acabou sendo triste. Vai para Funchal, Ilha da Madeira, e é ali que ele falece. Ele falece absolutamente desgostoso da vida. Ele se suicidou, lançando-se de um penhasco que ficava à frente do hotel onde ele residia, já com muitas dificuldades financeiras. Todas estas histórias reforçam a importância de se preservar a memória dos irmãos Rebouças e das lutas e feitos de André Rebouças.